Boa noite, consciência. Bom dia, consciência. Boa tarde, consciência, senhores, senhoras, garoto, garota. Alô, criança. Alô, gente. Alô, vovô. Alô, vovó. Alô, turma. É, é madrugada de um dia formidável em que muita coisa boa aconteceu e eu acabo de ver um vídeo que eu não sei se eu diria que é extremamente preocupante ou se, sob o meu ponto de vista, é uma benção. Eu não vim aqui fazer uma palestra, um discurso. Eu estou só comentando, falando do meu coração e falando do que acabo de descobrir que minha amiga Kailash, de Presidente Prudente, me passou pela internet. Agora, um vídeo que fala sobre talvez aquecimento global e outras coisas, e sobre os políticos e sobre o senhor Barack Obama e outros, incluindo o senhor Lula da Silva aqui do Brasil. Na realidade foi uma grande surpresa, até agradável, por incrível que me pareça, encontrar um vídeo que fala sobre esses problemas ecológicos e sobre o fascismo e o nazismo. Na realidade, o que eu acabo de ver não, não fala do aquecimento global e, e do futuro da humanidade como tal, mas na realidade trata-se de um fascismo generalizado que está prestes a acontecer cada vez mais na história da humanidade, nos nossos dias e nos dias dos nossos filhos, nos dias futuros. Na realidade, eu, como amante da visão de um grande mestre chamado Osho, ele partiu, mas deixou um legado imenso de 650 livros e recomendações, críticas e cartas e milhares de conversas e horas de discursos, verdadeiros discursos no caso dele, realmente, né? Eu sou um mero discípulo aqui comentando com vocês. Mas ele já dizia nos anos 70 que nós estávamos por entrar numa fase de tremendo controle e de tanto controle nosso advindo de outras pessoas que, em primeiro lugar, a gente quase não ia perceber. Isso não foi ele que disse, isso sou eu que estou dizendo. A gente quase não ia perceber que estava sendo controlado. E o que ele disse é que nós estaríamos sendo cada vez mais tremenda e totalmente controlados, seja por meios de comunicação, mídia, TV, livros, comunicações, jornais e outras pessoas. E que tais? Desculpe. Na realidade, quando eu agora estou notando que isso já está começando a acontecer de maneira óbvia, clara ou de maneira muito sutil. Eu achei muito bonito e oportuno descobrir um vídeo, eu na realidade não me lembro, porque para guardar nomes de pessoas, eu nem vi o nome da pessoa, ele fala em inglês, e foi um vídeo que Kailash me mandou de Presidente Prudente, como eu disse, em que fica claro que não estamos falando na realidade de ecologia, nós estamos falando de um violento controle fascista que está cada vez mais por acontecer, já começou a acontecer na história da humanidade. Se não por frases absurdas e abusivas, como ouvi outro dia de uma senhora aqui nos meios de comunicação, ela é ministra de alguma coisa no Brasil, e com relação ao que aconteceu com um imenso apagão extremamente preocupante na história da humanidade, quer dizer, de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro para baixo, São Paulo, até a ponta da América Latina, inclusive fora do Brasil, Argentina e Uruguai, pelo que eu fiquei sabendo, nós ficamos totalmente sem luz, inclusive à mercê
de um monte de agressões ambientais, roubos e outras coisas que andaram acontecendo ou que poderia ser pior, né? A gentil senhora, antes de ouvir o parecer de cientistas que se manifestaram dias depois eles se manifestaram, antes de ouvir os cientistas do país dela, essa mulher teve o desplante e a coragem de dizer que o assunto estava encerrado, foi um raio e está acabado. E eu vou lhe dizer, pode não ter sido. E os cientistas entraram na internet e em outros lugares e deixaram claro, depois desta nefasta declaração irresponsável dessa mulher, que pode ter sido que um raio não teria sido suficiente para provocar um apagão de energia elétrica total de Minas Gerais, Goiás ou o que seja, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo para baixo, toda a América do Sul, inclusive fora do Brasil, pelo que eu entendi. Entende? Então não se trata nem de saber, entende? Se a ciência reconhece que um raio pode provocar isso ou não, trata-se de uma senhora dentro dos meios de comunicação que tem o poder na mão ter deixado claro para todos nós que para ela o assunto estava encerrado. Isso antes de consultar os cientistas. O que o meu amigo que não conheço, que só vi o vídeo dele agora, só sinto que ele é meu amigo, fala sobre Barack Obama e certas declarações que foram feitas na ONU, essas declarações foram dogmatizadas para as populações. Ele até apresenta casos que foram no Rio de Janeiro, foram apresentados por alguém que não me lembro também do nome, em 1992, falando de uma possibilidade para o futuro de ecociência, e nessa ecociência conclama-se a esterilização em massa. Quer dizer, pode ser um negócio bonitinho para ser dito num simpósio qualquer lá nos Cafundó do Juda, entende? Mas na hora que chamarem a mim, a você e aos seus filhos para nós todos sermos esterilizados na marra porque alguém cismou que nós devemos procriar menos, eu acho que eu fecho com o Osho, desculpe colocar dessa maneira tão grosseira, né? Eu fechar com o mestre, pelo amor de Deus, eu devia ter mais vergonha na cara. Mas eu fecho com o Osho que o problema, o ponto, é a gente ter consciência e conversar com as massas, conversar com as pessoas, dar-lhes a possibilidade de liberdade, como na Índia estão dando a liberdade da pessoa ser esterilizada se ela quiser, mediante inclusive um pagamento. Entende? Se você cismar de receber uma grana e for lá para fazer uma vasectomia, você recebe uma graninha e não só isso, sai de lá esterilizado, inclusive conscientizado que você pode transar adoidado à vontade e, e isso sem o risco de procriar e aumentar a população, porque nós já estouramos esse planeta de gente, não adianta fazer de conta. O outro lado, eu tenho que falar rápido, antes de 10 minutos, o outro lado é a palhaçada, e isso me deixou feliz, embora o assunto seja horrorizante. Os meios de comunicação, eu nunca ouvi ninguém falar nisso e esse homem fala, os meios de comunicação estão sendo pilotados por verdadeiros estúpidos, entende? Que estão fazendo todas as nossas cabeças de imbecis, ha ha ha, hi hi hi, entende? Ficam vendendo alegria, bumbum de mulher, palhaços fazendo piada, gente levando tombo e todo mundo dá risada, ha ha ha, ele caiu e bateu a cabeça e o nariz e a bunda no chão. É isso que está acontecendo nos meios de comunicação. Verdadeiros idiotas estão manipulando os nossos narizes e as nossas pessoas. Entende? Nós estamos sendo, como diz o Osho, liderados por verdadeiros idiotas. Isso é muito preocupante. Entende? Eu não posso chamar certas pessoas por aí de idiotas, mas então elas são inconsequentes e inconscientes, porque estão começando a gerar, entende, um violento fascismo quando eles falam, entende, de um governo mundial que está sendo formado. Não é que nós devemos formar um governo mundial, isso nós devemos sim, podia ser até começando pela ONU, mas não, já está começando a existir um governo mundial. Já está começando a existir. Então, nós estamos chegando no fim desse negócio, eu vou ter que salvar por causa da YouTube. Um abraço a você, a gente continua se falando. Muito obrigado.
Deixa eu fechar isso aqui.